Ele caminhava pelas ruas da cidade, cada passo acompanhado pelo peso de uma tristeza que parecia não ter fim. Era um homem de fé, dedicado a Deus, mas não conseguia compreender por que, apesar de sua devoção, seu coração estava tomado por uma melancolia constante. Sentia-se deslocado, como se sua alma não pertencesse a este lugar. Uma noite, em seu quarto mal iluminado, ajoelhou-se em oração, os olhos fechados e as mãos tremendo. Em sua oração, ele não pediu riquezas ou respostas fáceis. Queria apenas entender por que seu coração estava tão aflito. Em meio ao silêncio profundo, quase como um eco em sua mente, ele ouviu as palavras de Salomão ressoando: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eclesiastes 7, verso 3. Aquelas palavras tão misteriosas e aparentemente contraditórias tocaram uma parte da sua alma que ele não sabia que existia. Com o coração apertado, ele começou a lembrar dos grandes homens de Deus e das batalhas que enfrentaram contra a tristeza e a angústia. Davi, o guerreiro e rei, aquele que matou gigantes, também enfrentou suas próprias cavernas de escuridão. Ele cantava para Deus nos momentos mais sombrios, transformando sua dor em salmos que atravessaram gerações. Davi sabia que o caminho para o trono era feito não só de vitórias, mas de noites solitárias, onde seu único companheiro era a própria tristeza. Ele pensou em Jó, que ao perder tudo o que possuía, família, saúde, riqueza, não desistiu de Deus. Jó rasgou suas vestes e chorou em meio às cinzas, mas não negou sua fé, mesmo quando tudo ao seu redor parecia ter sido destruído. A tristeza de Jó não foi um sinal de derrota, mas uma porta para uma compreensão mais profunda do caráter de Deus e do sentido do sofrimento. E não pôde deixar de pensar em Elias, que após realizar milagres grandiosos, escondeu-se em uma caverna, consumido pelo medo e pela exaustão. Ali, no mais profundo de sua solidão, Elias ouviu Deus não em trovões ou terremotos, mas em um sussurro suave. Foi na tristeza de sua alma que Elias descobriu a ternura de um Deus que não o abandonou, mesmo quando ele se sentiu pequeno e insignificante. Esses pensamentos começaram a iluminar a mente do homem. Ele percebeu que, embora todos esses homens de Deus tivessem sofrido profundamente, suas dores os levaram a lugares de maior intimidade com o Criador. Entendeu que a tristeza não era uma punição, mas uma oportunidade para ver além das ilusões da vida. E foi nesse processo de busca que ele começou a notar algo surpreendente. Sua tristeza, que antes parecia um fardo, começou a revelar uma verdade que ele não tinha percebido. Seu coração ansiava por um lugar que este mundo não podia oferecer. Ele estava inquieto porque não era deste mundo. Aquela tristeza era o reflexo de uma alma que sabia que sua verdadeira casa não estava aqui, mas no céu. Um dia, enquanto refletia sobre sua jornada, ele se lembrou das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, verso 33. Essas palavras finalmente fizeram sentido para ele. A tristeza que sentia era como uma bússola apontando para o verdadeiro norte. A certeza de que sua felicidade eterna estava no céu, ao lado de Deus, onde não haverá mais lágrimas nem dor. Ele percebeu que, embora o mundo ofereça muitos motivos para sorrir, eles são temporários e vazios em comparação à alegria que o espera na eternidade. E assim, o homem que antes se sentia perdido em sua tristeza encontrou uma nova esperança. Ele entendeu que sua tristeza era, na verdade, um lembrete constante de que ele era um cidadão do céu, apenas de passagem por este mundo. Ele levantou-se, não mais como um homem derrotado pela tristeza, mas como alguém que conhecia a profundidade do amor de Deus. E a partir daquele dia, cada lágrima que caía de seus olhos era como uma oração silenciosa, uma promessa de que ele estava cada vez mais perto do seu verdadeiro lar. O ensinamento que floresceu em seu coração foi este: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5, verso 4. A tristeza não era sua inimiga, mas sua aliada,
mostrando que a verdadeira alegria não está em evitar as lágrimas, mas em saber que, um dia, Deus as enxugará para sempre. Moral da história: a tristeza pode ser uma experiência amarga e muitas vezes inexplicável. Parece que todo o mundo à nossa volta nos diz que precisamos estar sempre sorrindo, sempre felizes, como se a tristeza fosse algo errado, algo a ser evitado a qualquer custo. Mas é justamente na tristeza que os corações encontram um terreno fértil para crescer, se fortalecer e se conectar com Deus, de uma forma que a alegria muitas vezes não permite. Quando as lágrimas escorrem pelo rosto e a alma parece pesada demais para carregar, pode ser difícil ver qualquer sentido nisso. Mas a verdade é que a tristeza pode ser um convite para olhar além da superfície, para enxergar mais profundamente o que realmente importa. Deus não despreza um coração quebrantado. Ele acolhe a nossa dor e a transforma, de um jeito que só Ele pode fazer. Como está escrito, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, verso 18. A tristeza, ao contrário do que muitos pensam, é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de reencontro com a essência da nossa fé. Ela nos ensina a humildade, nos ensina a dependência de Deus. Quando estamos felizes, muitas vezes nos esquecemos de buscar a Deus com intensidade, mas na tristeza, cada suspiro e cada lágrima se tornam uma oração. É nesse momento que nos aproximamos mais dele, porque é quando mais precisamos dele. E talvez seja justamente esse o propósito da tristeza em nossas vidas, nos fazer lembrar que não somos completos por nós mesmos, que por mais que tentemos preencher o vazio com as coisas deste mundo, só Deus é capaz de saciar as necessidades mais profundas da nossa alma. A tristeza nos lembra que somos estrangeiros aqui, que nosso verdadeiro lar não é neste mundo, mas ao lado de Deus, na eternidade. Se você está vivendo dias difíceis, se o fardo parece pesado demais, saiba que não está sozinho. Muitos antes de você também caminharam por esses vales sombrios. Jó, mesmo após perder tudo, permaneceu fiel. Elias, mesmo após grandes vitórias, se sentiu sozinho e desanimado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, chorou, lamentou, mas em cada lágrima encontrou um motivo para louvar ao Senhor. Não se envergonhe das suas lágrimas, pois elas são um testemunho de que você não se conforma com as ilusões deste mundo. Lembre-se do que Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, verso 33. A dor que você sente agora não é o fim da história. Ela é um lembrete de que existe algo maior, algo que o mundo não pode oferecer. Enquanto estivermos neste mundo, a tristeza fará parte da nossa jornada, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, é nesse momento que Ele mais nos sustenta, nos carregando nos braços quando não conseguimos dar mais um passo. Deus não promete uma vida sem tristezas, mas Ele nos promete consolo. E esse consolo não é uma mera sensação de alívio passageiro. É a certeza de que um dia todas as lágrimas serão enxugadas, todo sofrimento terá fim e estaremos em um lugar onde não há mais dor, nem luto, nem tristeza. Como nos diz a palavra, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5, verso 4. Então, se a tristeza bateu à sua porta, acolha-a como uma oportunidade de olhar para dentro de si e buscar uma conexão mais profunda com Deus. Entenda que essa tristeza não veio para destruir você, mas para moldar você, para fazer de você uma pessoa mais forte, mais sábia e mais próxima do Criador. A tristeza revela nossa humanidade, nos conecta aos nossos próprios limites e nos faz lembrar que, sem Deus, somos incompletos. Não fuja da tristeza, aprenda com ela. Ela é como um fogo que purifica, que revela o ouro escondido em meio às impurezas. Quando você passa por esse fogo, você sai dele mais puro, mais forte, mais próximo de ser aquilo que Deus planejou para você. É nesse processo que você descobre que a alegria verdadeira não é a ausência de dor, mas a presença constante de Deus em meio à dor. E por fim,
Lembre-se de que a tristeza não é para sempre. Ela é apenas uma fase, uma estação pela qual todos nós passamos em algum momento da vida. Mas assim como as estações mudam, assim também mudarão os dias de tristeza. Deus tem para você planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, verso 11. A tristeza pode durar por uma noite, mas a alegria, a verdadeira alegria, vem ao amanhecer. Permita que a tristeza cumpra seu propósito em sua vida, que ela te leve mais para perto de Deus, que ela abra seus olhos para as coisas que realmente importam. E quando esse tempo passar, que você possa olhar para trás e ver o quanto cresceu, o quanto amadureceu e o quanto Deus esteve com você em cada passo desse caminho. Nunca se esqueça, Deus transforma a tristeza em uma ponte para a alegria eterna, para a paz que excede todo o entendimento. Ele não nos criou para viver presos à tristeza, mas para caminhar com esperança, sabendo que nossa verdadeira alegria nos espera, não aqui, mas em um lugar muito mais glorioso, junto dele, para toda a eternidade. Eu sou o Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Rick Olli Reflexões. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu a criei com muita dedicação e carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal Rick Olli Reflexões e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.